amiga e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Encast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E como a gente teve um resultado muito bacana da nossa conversa anterior com o Igor Mota, eu fiz o convite e ele voltou. Igor, seja muito bem-vindo ao Ouro Fino Encast. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Obrigado, Bruna, pelo convite, né? Igual eu sempre comento, para mim é uma satisfação enorme estar participando do Ouro Fino Encast. Esse bate-papo nosso aqui é muito interessante, é muito bacana. Gosto muito de participar. Que legal, O Igor tá ficando famoso, o pessoal já quer que ele volta aqui, que quer conversa. Igão, muito bom, é uma enciclopédia na reprodução, então vamos conversar hoje. Acho que é um ponto muito bacana, porque depois que a gente falou naquele episódio passado sobre soluções, algumas alternativas que a gente tem nos nossos protocolos de IATF para aumentar a fertilidade dos rebanhos, a gente teve algumas dicas, algumas dúvidas de algumas pessoas, falando de alguns cuidados, algumas situações que podem acontecer durante um protocolo de IATF. Eu me lembro que você comentou da aplicação do programa Examina, né? A gente tem o Examina Apoia Boas Práticas de IATF. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais os principais cuidados que a gente tem que ter durante a execução do protocolo. Independente se a gente vai fazer um protocolo de X dias, de Y dias, com X ou Y produto, mas quais os cuidados que a gente tem que ter? Pegando aquele gancho que você comentou do Examina Apoia, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. Legal, Bruna. Legal, interessante pergunta. Quando a gente pensa em protocolo de IATF, né, Bruna, a gente tem basicamente que seguir 3 premissas dentro do protocolo, né? Que seriam, no caso aí, sincronizar a onda folicular, fazer o controle do desenvolvimento folicular, consequentemente encerrando a fase de progesterona e depois, posteriormente, induzir a ovulação sincronizada dos animais. Então, quando a gente fala nas boas práticas da IATF, a gente comentou também no programa anterior, na qual eu comentei que o resultado em si da IATF, ele é multifatorial, né? Então, são vários os fatores que a gente precisa estar cuidando para conseguir ter um bom resultado. E aí, se a gente for pensar, os cuidados eles já começam lá atrás, antes mesmo da gente fazer esse protocolo, seja na questão nutricional, seja na questão do controle desses animais, no sentido de ter realmente a informação para conseguir desenhar o melhor protocolo, né? Ou melhor, se a gente for pensar um planejamento. Eu adoro essa palavra, viu, Igor? Porque eu falo muito quando a gente fala de silagem, que o planejamento ele é uma roda e essa roda precisa girar, né? E cada aresta da roda ela é um ponto. Se a gente erra em alguma coisa, o trem descamba. Exatamente, Bruna. Então, planejamento não é só na IATF, não é só na silagem, né? Para tudo que a gente for fazer, a gente precisa ter um bom planejamento. Ótimo. Voltando aqui para a IATF, no caso, qual que seria, né, quais os pontos que a gente poderia estar abordando nesse planejamento? A gente sabe que os protocolos eles não vão ser iguais, né? A gente tem protocolos que a gente vai destinar para uma categoria ou para outra categoria, então o desenho do protocolo ele acaba às vezes sendo um pouco diferente, então isso entra no planejamento, né? Qual que é o programa que a gente vai estar utilizando, se a gente vai utilizar uma IATF seguido por ressincronização ou seguido por monta natural, se for utilizar a ressincronização, qual tipo de ressincronização vai ser utilizado. Então, tudo isso entra dentro do planejamento, né? O próprio planejamento com relação aos produtos, para que a gente não tenha um problema na hora de fazer o protocolo, que é a falta de produtos, né? Então, esse também é um ponto muito interessante, que a gente precisa, sim, levar em consideração. Outra vezes acontece, né, Igor? Eu não sei se minha vaga lembrança, mas já aconteceu de aplicar algum produto errado, né? Isso pode acontecer. No D7, aplicou o X ao invés do Y, e aí pode ser um risco aí para o sucesso do protocolo. Exatamente, Bruna. Outra coisa, né? O outro cuidado que a gente poderia ter é exatamente um treinamento de equipe, né? Uma capacitação para que toda a equipe, seja operacional ou o pessoal que está por trás
do desenho dos protocolos para que todo mundo fale uma mesma língua, né? Uhum. Então, é interessante, a gente sabe que tem produtos, por exemplo, o benzoato de estradiol e o cipionato de estradiol, né? Ambos são éster de estradiol, entretanto, se eu utilizar no início do protocolo um cipionato de estradiol, que tem uma meia-vida mais longa, né, a gente acaba tendo um erro muito grande dentro do Ele dura protocolo. mais, é isso? Ele vai durar mais, ele vai demorar mais para ser metabolizado, consequentemente, aquele primeiro passo do protocolo, que é a sincronização da onda, a gente não vai conseguir atingir, né? Então a gente vai perder eficiência desse protocolo. Esse é um erro comum que a gente tem, onde o pessoal faz esse confundimento, porque o benzoato ele pode ser utilizado como indutor de ovulação, a gente tem que fazer um ajuste com relação ao horário da inseminação, né? Então, realmente por ele ter essa meia-vida mais curta quando comparado ao cipionato, a gente precisa fazer um ajuste no momento da aplicação para conseguir otimizar o resultado, né? E, por outro lado, o cipionato ele não pode ser utilizado no lugar do benzoato no início do protocolo. Esse é um erro que acaba afetando o resultado, a gente vai ter péssimos resultados. Né? Exatamente, Bruna. A gente acaba perde esse protocolo, a gente precisa recomeçar. Então, por isso, a importância da equipe estar treinada, né? Da gente estar realmente todo mundo alinhado para que não tenha esses erros. O bom, né, é que quando a gente pensa na linha reprodutiva da Ourofino, os produtos eles foram pensados lá atrás e cada um tem um rótulo numa cor. Isso já diminui muito os erros nessa questão de aplicação, né? Que bacana, né? Entretanto, a gente sabe que ainda assim pode acontecer, né? Então, realmente, esse treinamento de equipe ele é fundamental para a gente minimizar esses erros. Outros erros que acabam sendo comuns durante esses protocolos é com relação a erro de dosagem, né? Também acaba sendo um problema. E a gente sabe que, por exemplo, o próprio ECG que a gente comentou no programa anterior, se a gente erra na dosagem, a gente pode acabar aumentando gestação gemelar, que acaba sendo um grande problema dentro da propriedade. Então, são todos os pontos que a gente precisa levar em consideração. E às vezes a gente não toma o devido cuidado, né? Às vezes o medicamento ele é dose quebrada. Eu creio que isso não aconteça na Ourofino, mas às vezes ele tem aí 1,5, a pessoa fala, vou fazer 2 porque não vai dar nada. E às vezes pode dar um resultado bem inesperado, né, Igor? Exatamente, Bruna. No caso, como você comentou, né, na questão da dose, a gente tem alguns produtos que são, sim, dose quebrada, né? Por isso que realmente a gente precisa contar com o suporte da nossa equipe no campo para conseguir, exatamente, o treinamento, para que a gente consiga ter o melhor suporte e, consequentemente, minimizar esses possíveis erros. Então, se a gente for pensar, o que poderia ser como dica, né? Além desse planejamento, além desses cuidados que a gente tem, a gente poderia trabalhar com checklist, né? Em todos os manejos, no momento de iniciar o protocolo, no momento da retirada e no dia da inseminação. Com isso, a gente também diminui erros, né? Diminui erros no sentido de faltar produtos, diminui erros no sentido de confundir o produto que vai ser utilizado naquele momento. Então, tudo isso eu acho que entra dentro da palavra do planejamento mesmo, né, Bruno? Olha, que bacana. O Igão já falou a dica de ouro, então, né? Procurar sempre um apoio técnico para que faça realmente esse planejamento com o melhor protocolo para aquela realidade, com a adequação de doses, treinamento mesmo do pessoal envolvido é super importante, porque reprodução é uma área muito técnica, né, Igão? Então, a gente precisa cada vez mais ter essa aproximação com o técnico que tem a orientação, com o pessoal da fazenda que vai executar aí o protocolo, que vai auxiliar também, para que a gente tenha um melhor resultado, né? Exatamente, Bruna. A gente tem algo realmente que é muito técnico e a gente tem vários pontos, né, vários fatores ali que a gente precisa cuidar, né? São manejos em dias diferentes, produtos que são aplicados em dias diferentes, então dosagens diferentes, são
Todos esses pontos aí que a gente precisa levar em consideração, o próprio protocolo para cada categoria, o ajuste que a gente faz para cada categoria. Então, nada melhor do que contar com o médico veterinário, contar com um consultor técnico da Ouro Fino, para que a gente junto, a gente possa desenhar, discutir, né, e traçar a melhor estratégia para a propriedade. Olha, muito bacana. A gente já viu que os produtos da Ouro Fino são bem acessíveis, né? Como você falou da cor, mesmo quem não sabe ler, a gente consegue passar a informação, consegue fazer um esqueminha ali de cores bastante interessantes. E acho que é bem válido aqui a gente comentar que os nossos clientes também, pessoal, eles têm aí um centro técnico de capacitação lá em Guatapará, lá na nossa fazenda, que está à disposição para treinamento e capacitação da equipe. Então, o Igão dá treinamento lá também, a gente faz essa capacitação de IATF, então os nossos clientes estão bem assessorados, né, Igão? Exatamente, né, Bruna? Se a gente for pensar, fez toda a etapa, cuidou da nutrição dos animais, cuidou do desenho do protocolo, planejou, fez a execução correta. Chegou no momento da inseminação, o técnico que vai fazer o processo acaba, né, por falhas de treinamento ou falha na ausência de capacitação, acabam depositando o sêmen no lugar errado ou faz o processo de forma errada. Né? E isso a gente acaba colocando tudo o nosso planejamento por água abaixo. Então é interessante, né? Vamos dizer, não é nem interessante, é essencial. Fundamental, né? É essencial, exatamente, a gente ter esse profissional capacitado para que consiga fazer tanto um bom processo na questão de descongelar o sêmen, quanto na questão da inseminar propriamente dito, né? Então, esses treinamentos que o CTC oferece, realmente, ele faz com que a gente consiga chegar com a informação no campo e, consequentemente, melhorar os nossos resultados. Show de bola, Igor. Mais uma vez, muito obrigada. É um assunto que sempre está em pauta aqui. As nossas redes sociais, elas sempre movimentam bastante quando o assunto é reprodução, também por essa variabilidade de protocolos, essas dúvidas que possam surgir. Mas te agradeço muito por ter voltado aqui e conversado um pouquinho mais com a gente. Eu que agradeço, Bruna. Agradeço também aos nossos ouvintes. Fiquem ligados aí nos nossos canais, né? Que conhecimento não ocupa espaço, como diz o nosso amigo aí, Bruno Freitas. Estimado Bruno Freitas. Esses tempos agora, o slogan, né, dele foi alterado um pouquinho. Conhecimento ocupa um espaço vazio. Então, não ocupa espaço porque a gente não demanda nada, não paga nada para conhecer, né? Mas ocupa aquele espaço que está vazio. Então é sempre bom a gente aprender. Por isso, pessoal, acompanhem a Ouro Fino nas redes sociais, acompanhem no nosso aplicativo, baixem lá o nosso aplicativo na Apple Store, na Play Store. Sempre tenham informação na palma da mão de vocês e sempre estamos à disposição para auxiliar, seja no saque, no nosso site, nas nossas redes sociais. Entrem em contato conosco, com os nossos consultores que estão sempre perto para auxiliar vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau!